Pessoal, muito rapidinho, só para fazer um prenúncio da classe mais importante, da palavra mais importante do português, vou explicar rapidamente. Faremos aí 2 questões, você vai acertar as 2, 3 questões, aí eu volto e especifico mais, tá? A gente está aqui desde as 8h14 da manhã, usando recursos para evitar a repetição de termos que se repetem, não é isso? Olha aqui, ó. O escritor defende uma teoria, essa teoria parecia tola. Não está feio esse teoria aqui? Deixa eu botar o verbo no presente, que aí fica feio, mas fica melhor. Ó, o escritor defende uma teoria, essa teoria parece tola. Se fizesse numa redação, já sabe, você perde pontos pela repetição, né? Você tem várias formas de evitar que a palavrinha teoria apareça 2 vezes aqui, né? Pode usar vários recursos, tá legal? Agora eu vou usar o principal recurso da língua portuguesa para você evitar a repetição de um termo, tá? O que eu vou fazer? Ó, eu vou tirar, reparou? Teoria. Eu vou tirar a teoria daqui, tá? Para não falar 2 vezes, eu tenho que botar alguma coisa que represente essa teoria ali, tranquilo? O principal elemento que vai cair na prova, o mais cobrado, mais frequente, sempre gera questões, é quando, para evitar a repetição de um termo, você tira esse termo e representa esse termo pela palavra mais importante da língua portuguesa, que é o que? Vê se não fica melhor. O escritor defende uma teoria que parece tola. Ficou melhor, ficou? Aquele que, então, todos notaram que ele cumpre uma função representativa. Todos notaram que ele foi empregado para representar a palavra teoria. Ele representa a palavrinha teoria e evita que eu diga teoria 2 vezes, tá? Até aí tudo certo? Este que aqui é o que dos queis, é o mais que de todos os queis. Este que aqui é o cobradíssimo pronome relativo. Não existe prova em que ele não caia. Ele sempre cai. Pronome relativo sempre cai na prova, tá? O que é importantíssimo para você? Olhar para um que e saber quando o que é pronome relativo, tá legal? Sabe quantos queis há no português? Quantos queis há? Pronome relativo mais outros. São 18 queis no português. Você tem um pronome relativo mais 17 queis no português. São 18 no total, tá? Só que hoje à noite em casa, quando você for fazer questões de que, existe um tópico só de questões de que, tá? Classificações morfossintáticas da palavra que. Quando você fazer essas questões em casa hoje, se você fizer 100 questões de queis, vai perceber que 97 de cada 100 questões vão cobrar o pronome relativo que, entendeu? Então você tem que olhar para o que e saber quando ele é pronome relativo. Vou te dar 3 macetes para reconhecer o que como relativo, tá? O meu favorito é o segundo macete, você vai gostar mais do terceiro. Olha só. O macete 1 é o seguinte: quando o que é pronome relativo, a oração que ele introduz pode ser ignorada. Faz um teste aí, vai lá. O escritor defende uma teoria. Não poderia falar só isso. O pronome relativo introduz uma oração que você pode retirar. Fala você para mim, para você despertar do soninho. Vamos lá. Se o pronome relativo introduz uma oração que você pode ignorar, é porque o pronome relativo introduz uma oração de função essencial ou acessória? Fala aí. Acessória. Sempre que o que for pronome relativo, a oração que ele introduz terá função acessória, você pode retirá-la, entendeu? Por exemplo, ó, os alunos que estudam no Sejures têm boas notas. Tira a oração que começa com o quê? Os alunos têm boas notas, reparou? Eu tenho um cachorro que late a noite toda. Eu poderia falar só que eu tenho um cachorro, né? A oração que começa com pronome relativo que pode ser ignorada, tá? Por sinal, cai muito na prova, tá? Daqui a pouco eu explico mais. O segundo macete para reconhecer o que como relativo é o mais legal, é o mais importante. É o macete mais útil de todos. A função do pronome relativo sempre é representar um termo anterior, tá legal? A função do relativo sempre é representar um termo anterior. Você reparou que eu não falei o? Eu falei um, né? Então, pensa bem. Se a função do relativo é representar um termo anterior, você sempre conseguirá trocá-lo pelo termo anterior a que ele se refere. Professor, não entendi. Olha só. O escritor defende uma teoria. E essa teoria parece tola. Viu como é que eu fiz? Eu troquei o que por teoria. Por que esse macete é o mais útil de todos? Sabe por quê? Porque a prova vai te perguntar a que termo o pronome relativo se refere. Entendeu? E aí você vai encontrá-lo sempre procurando qual termo anterior entraria no seu lugar. Tranquilo? Mais um macete mais cara de pau, que o aluno mais medíocrezinho, mais mediano vai querer usar sempre, é trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Não posso mentir, esse macete funciona em 99% dos casos, tá? Quer trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais, tá? O escritor defende uma teoria a qual parece tola. Esse macete é 100% seguro em todas as bancas do mundo, menos em uma, adivinha?
Não, é difícil, juro. A única banca em que esse macete não é 100% seguro, cara. Entenda, toda vez que você consegue trocar o que por o qual, a qual, as quais, ele é pronome relativo, tá? Mas existe o que pronome relativo que não admite essa troca e só cai na FGV. Juro por Deus, só cai na FGV, tá? CESP não cobra, bancas militares também cobram, tá? Mas das bancas civis, só é FGV. Óbvio que eu vou te explicar hoje, tá? Vamos dissecar os cases hoje. O que eu queria só, Gerson, era que você olhasse para um que e descobrisse quando ele é pronome relativo, tá? Se por enquanto você quiser usar esse macetezinho mequetrefe aí, pode usar, ó. O escritor defende uma teoria a qual parece tola. Tudo certo? Todos nós temos amigos que falam mentiras. Todos nós temos amigos os quais falam mentiras, tá? Nesta sala há dois ares condicionados que nos refrescam. Dois ares condicionados os quais nos refrescam. Então o pronome relativo que é passível de troca por o qual, a qual, os quais, as quais. Tranquilo, pessoal? Agora eu queria matar umas questões com você. Pega o seu material, por favor, rapidinho aí. Vamos ver a questão 1, Essa teoria está na folha aí, tá, pessoal? É porque eu não gosto de ficar lendo teoria. Quer que eu fique lendo a teoria para você? Lendo a folha por folha? É divertido, né? Bom. Slide. Botar o slide no quadro e ficar lendo o slide com você. Você não tem que ter pressa, não, de matar as questões da prova, não, tá? Mas eu acho que você vai precisar de mais tempo. Se mantiver o que vocês me disseram e não houver RLM nem informática, a prova que vai levar mais tempo vai ser de português, concorda? Porque eu não sei nada de direito, cara, mas pelo enunciado da questão de direito, você meio já sabe se vai saber ou se não vai saber? Português não, concorda? Português você tem que saber o assunto, tem que analisar opção por opção. Em breve você perceberá que na FGV, quando o seu coração gosta da A, ainda assim, leia a B, a C, a D e a E, entendeu? É sempre importante ter todas as opções, tá? Você não tem que fazer nada correndo, não. Mas é claro, com o passar do tempo, depois de se você mantiver a nossa promessa mais cedo de fazer 50 a 100 questões por dia, você vai fazer as questões com mais praticidade. Não é que você vai fazer rápido, não, sabe? Vai fazer com mais praticidade, vai conseguir resolvê-las sem sofrer tanto, tá? Você desenvolve uma coisa chamada sagacidade de concurseiro. Nessa questão 1, por exemplo, aí, um pouquinho de sagacidade de concurseiro faria você fazer essa questão aí em poucos segundos, tá? Em poucos segundos. E essa sagacidade consiste no seguinte: essa questão é muito típica da FGV. Repara como é que ela vem. Eles botam um texto, tá vendo? Que não é grande, tá? Que não é grande. Botam o enunciado da questão embaixo e as opções, tá legal? Sabe qual é o nosso segredo? Ler o enunciado antes de ler o texto. Entendeu? Porque aí quando você for ler o texto, você vai ler com o olhar direcionado já. Você já vai saber o que você está procurando, tá legal? Aí preste atenção, tá? Eu tenho percebido que com o passar do tempo, as pessoas têm ficado muito ruins em interpretação de texto. E há uma razão para isso. Todos nesta sala, todos nós, cara, todos nós, se houver um aqui que não é abençoado, tá? Não é o meu caso não, hein? Somos viciados em WhatsApp, já reparou? Você usa o WhatsApp o dia inteiro, não usa? Usa o WhatsApp pra caramba. O WhatsApp, ele trouxe vários problemas para nós. Que o WhatsApp, ele analfabetizou você um pouquinho, entendeu? O seu português, que já não era lá essas coisas, o WhatsApp deixou pior. Quer fazer um teste? Escreve no seu WhatsApp agora, Ministério Público. Você vai reparar que você não escreve Ministério Público, você escreve Ministerio Público. O WhatsApp bota o acento no ministério, não bota? Ele bota acento no público para você. Há quanto tempo você não emprega C cedilha na sua vida? Sua última cedilha você tinha 14 anos de idade, quando você botou cedilha, tá? Porque hoje em dia, se você for escrever educação pública, você bota Educacau Publica, já reparou? O WhatsApp bota C cedilha, ele bota tio, ele bota acento, não é? Então imagina você usando o WhatsApp o dia inteiro. Você está condicionado a escrever errado, sabia? Condicionado. Quando eu vou corrigir as redações, é que eu vejo lá. O Ministério Público investindo na Educacau. Eu pego as redações sem C cedilha, sem acento, vírgula, meu Deus do céu. Ponto de interrogação o pessoal não emprega. Ponto de interrogação o pessoal não emprega não, já reparou? Você não tem que adivinhar quando seu amigo faz uma pergunta, porque ele não bota ponto de interrogação, ele bota assim, você vai sair hoje. Aí você, vou, nem sabia. Ele parece que ele está te afirmando que você vai sair, né? Falei com vocês que eu tenho um amigo que escreve tudo errado, né? E como eu não corrijo ninguém, eu tenho um trabalho de traçar o perfil linguístico de cada amigo meu para entender o que ele está dizendo em cada mensagem. Aí esse meu amigo, ele mandou a seguinte mensagem. Eu perguntei para ele se ele ia sair. Aí ele falou assim, não estou em casa. Não estou em casa. Ele estava em casa. Não estou em casa significa não, estou em casa. Só que mete um não estou em casa lá. E aí você vai adivinhando e vai interpretando, entendeu? E outra coisa, o WhatsApp deixou você com uma preguiça de ler, não deixou? Alguém manda um áudio para você, não dá um ódio quando a pessoa manda áudio para você. Você não tem ódio, não. Você tem ódio, Luana. Tem um ódio de verdade quando a pessoa... Tem uma raiva da pessoa, cara.
Ficava da minha mãe quando ela manda áudio. Não manda áudio não, ninguém gosta de áudio. Áudio é bom de mandar, já reparou? Mas receber é uma desgraça, cara. Você tem que ouvir áudio, uma droga, cara. E quando a pessoa manda um texto com 4 linhas, testamento, mandou a Bíblia, a gente está com preguiça de ler, não tá? A gente quer tudo muito rápido, muito objetivo. Na hora de interpretar o enunciado da questão é a mesma coisa. Aí você quer passar os olhos pelo enunciado da questão, não dá, você vai ter que ler devagar. Não esquece que o cara que elabora as questões da FGV, ele deve ter uns 80 anos de idade. É sério, deve ter mais ou menos 80 anos de idade. Então ele ainda é um cara medieval, ele escreve, você tendo que entender o que está escrito ali direitinho, tá? Então lê o enunciado com calma comigo, pode ser? Olha só. Todos os termos sublinhados no texto acima se referem a um termo anterior, à exceção de um, assinalho. Você entendeu o enunciado? Sabia que há pessoas que não entendem esse enunciado, cara? Ele está dizendo o seguinte, ó, eu vou sublinhar 5 palavrinhas, tá? 5 palavrinhas. Uma dessas 5 palavrinhas não fará referência a uma coisa que já foi dita. Tudo certo? O que você entende com isso? Que haverá 4 termos aí fazendo menção ao que já foi citado, tá? E um deles não fará. Até aí tudo bem para todos, pessoal? O enunciado poderia ser um pouco mais cruel, não poderia? Poderia falar assim, ó, dos termos sublinhados no texto acima, identifique o único que não cumpre função anafórica. Não seria a mesma coisa? Porque cumprir função anafórica é mencionar o que já foi dito. Se ele pede a você que identifique o único que não cumpre função anafórica, é a mesma coisa, concorda? Mas o enunciado deu uma mastigadinha, né? Só para te antecipar uma coisa, olha só. Perceber que um elemento remete a uma coisa que já foi citada é uma coisa fácil em 90% dos casos, tá? Por exemplo, ó, eu encontrei João e o abracei. Eu encontrei Maria e a abracei. É fácil, né? Esse o é João, esse a é Maria, tranquilo. Sabe quando é que dificulta? Quando não tem sexo a palavrinha. Quando a palavrinha não tem sexo, você começa a dificultar. Por isso que este cara cai muito. Ó. Olha para ele. Ó. O quê? Ele não tem sexo, ele não tem gênero, ele não tem plural, não tem feminino, não tem nada. Ele é o mesmo para qualquer coisa. Por exemplo, ó, Luana é uma aluna que estuda muito. João é um aluno que estuda muito. Ele fica que, não importa se é Luana, se é o João, se é uma árvore. Como ele não tem sexo, a identificação do referente dele é mais complicada, entendeu? Outro cara que você aprendeu hoje também, que cai muito nessas questões, que não tem sexo, o isso. O isso não concorda com nada. Ele faz menção ao que foi dito, né? Você é muito inteligente, e isso fará você passar. Isso faz menção ao fato de você ser inteligente, tá? Vocês moram em Nova Iguaçu, bem perto do curso, e isso facilita a sua vida. O isso faz menção ao que eu já citei. Então, nessas questões em que ele pede o elemento que não remete a um termo anterior, você pode reparar, sempre vai aparecer que e isso, que e isso, que e isso, entendeu? Porque eles são elementos anafóricos, mas não têm variação de acordo com o termo a que se refere, tá? Tá ficando com soninho já? Não, né? Consegue superar? 1h40 é pior, é a hora certa. A hora 1h40 vai dar um soninho terrível, terrível. Mas depois volta ao normal, você vê depois da merenda. Olha só. Agora que você entendeu o enunciado, vê se você consegue entender como é que você vai fazer essa questão em 10 segundos, tá? Vou ler de novo, hein? Todos os termos sublinhados no texto acima se referem ao termo anterior, à exceção de um, assinalho. Vou mastigar só esse, hein? A questão 2 você vai fazer sozinho, tá? Então vamos lá, vamos ler devagar. Ó, o texto começa assim. A civilização do século XX tornou-se altamente do mais nobre dos combustíveis. Responda, o mais nobre dos combustíveis já foi citado nesse texto? Letra A é a resposta, acabou. Entendeu? Letra A é a resposta e acabou. Você entendeu? Se você tivesse prestado atenção ao enunciado todo, teria feito assim em 10 segundos. Você entendeu que ele pediu o elemento que não faça menção a nada que fora citado? Esse mais nobre dos combustíveis aí, ó, eu ainda não sei se é o vibranium lá do Pantera Negra, não sei o que é, porque não apareceu ainda, não sei se é fumaça, né? Só depois que você ler o texto todo é que vai saber que ele fala do petróleo. Porque o petróleo não foi citado ainda, ele só seria citado lá depois. Então a resposta é a letra A. Tá legal? Entendeu essa questão, pessoal? Porque quando ele fala assim, ó, a civilização do século XX tornou-se altamente dependente do mais nobre dos combustíveis, eu até vou saber depois que eu ler o texto que ele fala de petróleo, só que o petróleo não tinha sido citado ainda, concorda? Então essa é a resposta, porque ele quer o elemento que não faz menção a algo que foi citado. Mas eu vou dissecar a questão com você, tá? Que aí você faz a questão 2 sozinho, tá bom? Pensa comigo, pessoal, raciocínio lógico. Se o mais nobre dos combustíveis não faz menção a nada que fora citado, todos os 4 que vierem vão ter que fazer, concorda? Vamos conferir? Olha só.
porque ele é extremamente conveniente. É líquido, podendo ser transportado facilmente nos mais variados recipientes e oleodutos. E além disso, lembra disso? Quando ele fala e além disso, quer dizer, e além de poder ser transportado nos mais variados recipientes, blá blá blá, entendeu? É o combustível mais rico em calorias. Agora é você. Hein? Assim, a humanidade se acostumou com o creme dos combustíveis e o desperdiçou. Esse o faz menção ao quê? Ao creme. Beleza, entendeu? O disso faz menção à ideia antecedente, o faz menção ao creme. Só alimentos anafóricos, tá? Como quem desperdiça um bem ganho sem qualquer esforço. Mas isso vai acabar. Isso é o desperdício, né? Isso faz menção ao desperdício. Outra coisa. A FGV sabe que mexe com o seu psicológico colocar dois issos. Você fica pensando, deve ser um dos dois, né? Eles sabem que vão mexer com o seu psicológico botando dois issos na resposta. Aí você fica, deve ser um dos dois, cara. Ele botou um isso e um disso aí. Não, nenhum dos dois. Os dois são anafóricos, tá? Mas isso vai acabar. A hora que vai aparecer agora, olha. O petróleo é uma herança que... Este aqui, pronome relativo. É uma herança a qual recebemos do passado. Entendeu? Tudo certo aí com essa questão? Quer saber como é que essa questão pode ser diabolizada? Como é que ela pode cair legal na prova? Vou adorar se cair assim, cara. Se a questão fosse tudo igual, enunciado igual, mas ele só sublinhasse todos os queis da frase. Todos os queis, entendeu? Ele sublinharia 5 queis, tudo certo? Se ele perguntasse a você qual deles não remete a um termo anterior, estaria perguntando o seguinte, são 5 queis, qual deles não é relativo? Entendeu? São 5 queis, qual deles não é relativo? Vou te mostrar aqui no quadro, tá? Vou colocar no quadro para você um período, vou inventar uma frase aqui agora, com 3 queis. Um deles não vai ser relativo, tá? Um deles não vai ser relativo, Botei 3 queis, tá? Eu quero que você mate essa questão rapidinho, sem sofrer. Eu quero que você me diga qual dos 3 queis não é relativo, tá? Não precisa usar aqueles 3 procedimentos que eu falei, não. Pode usar o macete mais fácil, tá? Quando o que é pronome relativo, na maioria dos casos, você consegue trocá-lo por o qual, a qual, os quais, as quais. Tranquilo? Leia a frase aqui rapidinho. Perceba que um dos queis não vai admitir que você troque por o qual, a qual, os quais, as quais, tá? Os sentimentos que ele nutre mostram que há coisas que não podem ser mudadas. Viu os 3 queis aqui? Um desses 3 queis não vai admitir a troca por o qual, a qual, os quais, as quais, tá? E o medo do aluno que fala, não, consegui nos 3. Falei, não, tem que ser em português. Lembra que eu falei? O princípio basilar do português é que a frase continue em português, tá? Apenas um desses 3 aqui, não admite troca por o qual, a qual, os quais, as quais. Já fez. Estou feliz, então, que acertaram, já? Isso é perguntar e vocês errarem. Imagina a vergonha que vai ser. Aí eu ensinei errado, a culpa é minha, né? Vamos lá, vou numerar, tá? Depois que eu perguntei uma vez na turma quem tinha o nome proparoxítono, e o rapaz falou, meu nome é proparoxítono, qual é o seu nome? Zé. Eu falei, cara, parece que ele falou sério, não vou brincando não, ele achou que Zé fosse proparoxítono. Até hoje não consigo entender qual foi a lógica que ele usou para achar que Zé era proparoxítono. Você vai acertar, tá, pessoal? Qual desses 3 não é pronome relativo? Número? Graças a Deus, cara. Vamos lá. Os sentimentos, os quais ele nutre, mostram que há coisas as quais não podem ser mudadas. Beleza. Imagina essa questão assim, entendeu? Com 5 queis, perguntando quais dos termos sublinhados não retomam o termo anterior. Ele não daria o mole de perguntar qual não é pronome relativo, você entendeu? Aqui você tem pronome relativo, aqui você tem pronome relativo, e aqui você tem o outro que é o segundo colocado no coração das bancas, tá? Conjunção subordinativa integrante. Há 2 macetes furados na vida. Um é trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais. Vai dar certo na maioria dos casos, mas não em todos. Só existe um macete mais furado do que esse com relação ao quê? Que é trocar o que por isso para reconhecer que são integrantes. Esse é o macete mais furado de todos, entendeu? Já me disseram que funciona. Falaram brincando, então você sonhou, entendeu? Porque esse macete é furado pra caramba, tá? Eu vou usar, mas eu vou mostrar quando ele pode dar errado, para evitar problemas na prova, tá? Então, perfeito, você já consegue olhar para um quezinho já e saber quando ele é relativo, entendeu? Agora faz a questão 2 sozinho, não vou me intrometer. É a mesma coisa, o enunciado é igual, ele quer a mesma coisa. Essa questão é muito recorrente, tanto que se você colocar coesão e coerência, vão aparecer várias questões desse mesmo feitio. Ele pega um trecho do texto, aliás, perdão, não é um trecho do texto não, tá? O texto é esse aí só mesmo. A FGV não faz aquela questão clássica de botar um textão,
5 questões em menção ao mesmo texto, não, sabe? As questões são soltas, absolutamente soltas. Dificilmente eles botam um texto e botam as questões em menção ao mesmo texto. É um textinho, uma questão. Outro textinho, outra questão, entendeu? Ou então interpretação de frases, o que torna tudo mais difícil, entendeu? Sem texto não há contexto. Então, se eu peço a você, por exemplo, que diga o que significa perfidioso, não é difícil falar o que significa perfidioso? Agora, se eu falar que Judas foi perfidioso com Cristo, não dá uma ajudada? Porque eu comecei a criar um contextozinho, entendeu? Por isso que sem texto fica pior. O aluno incipiente, aquele que não vai passar, aquele que tem medo de texto com 2 parágrafos, que falar que um texto com 2 parágrafos é grande demais, esse cara não vai passar nunca, porque ele não sabe como o texto ajuda a interpretação das questões. A FGV sabe, por isso que eles não botam texto. Então eles ficam fazendo interpretação de frase solta, que é muito mais difícil do que interpretar um texto completo, né? A questão 2 não está difícil não, vocês estão com preguiça depois do almoço. Dá uma preguicinha, não dá? Dá uma preguiça, mas entendeu o enunciado da questão? Vamos lá. Fez o que eu pedi? Primeiro olhou o enunciado. A palavra ou expressão abaixo, que não se liga a nenhum dos termos anteriores do texto ele quer que você encontre qual desses termos não é anafórico, qual deles não retoma um termo anterior, tá? Como eu disse a você, sempre aparece que nessas questões, porque o que não tem um referente óbvio, né? Vamos fazer juntos então, como se nós não soubéssemos, tá? Uma pesquisa da Universidade de Michigan, com 80 jovens de 14 a 24 anos, revelou que 85% deles, quem são eles? Então a resposta não é essa, porque ele quer um que não faça, né? Sofrem sintomas de estresse, como irritação e insônia, nas semanas que, pronome relativo que, nas semanas as quais, né? Pronome relativo, está fazendo menção às semanas, e nas que, esse nas não é semanas, e nas semanas, né? Aí vem a resposta, que sucederam as eleições americanas. As eleições americanas não tinham sido citadas no texto. Então, essa é a resposta, tá? Aí, quando ele fala sintomas lá, ele tinha citado ali em cima já, né? Estresse, irritação, insônia, não é isso? Ele usou uma expressão resumitiva só para poder condensar os sintomas que ele tinha citado antes, tá legal? Entendeu essas 2 questões aí? Você está fazendo só questões FGV e está saindo bem, reparou? Até aí tudo certo? Dia da prova é só mais um X. É só mais um X só. Só marcar mais um X e acertar, tá legal? Sem chatar, mas na prova não vai cair assim. Como é que você sabe? Você prevê o futuro? Se há uma coisa que as provas fazem, é repetir o estilo de questão. Eles repetem o estilo de questão. Se vocês pegarem na semana da prova... Oi? Eu não vi. Veio? Que bom, cara. Passaram sozinhos, né? MPU foi FGV? É bom, ótimo. Quanto mais FGV, mais aprovados a gente vai ter. Aí, olha só, quando vocês não tinham estudado, né? Se passar sem estudar, vocês querem Jesus, vocês não querem, né? Eu não estudei e achei difícil. Jura, né? Se eu não estudar, eu vou achar qualquer coisa difícil, cara. Experimenta estudando agora, tá? E principalmente, para de reclamar, tá? Faz muitas questões, tá legal? Existe ponto por reclamação? Quem reclama mais ganha um ponto, não reclama, não ganha não, faz questões, cara. Estou com vontade de reclamar, faz 10 questões então, tá? Aí você vai diminuir a chance de fazer, tá? Deu vontade de reclamar, 10 questões, tá? Olha só, as provas, elas se repetem demais. Essas questões são todas no padrão difícil da FGV, entendeu? Sabe o que torna essa questão difícil? Eu nem acho tão complexo, por exemplo, a pessoa entender que deles faz menção a jovens. Não é difícil. Agora esse quezinho começa a sacanear, não é? Porque o que não concorda com nada, você não consegue perceber quando ele é relativo, o concorrente nem sabe o que é relativo, tá? Agora façam questões, né? Estou pensando em ligar para sua casa hoje e falar com a sua mãe, olha só, seu filho está fazendo as questões que eu pedi, tem que mandar cartinha, igual na época da escola, você tem que fazer, cara, faz, passa todo mundo, tá? Antes de pegar o pronome relativo, vou pegar já, tá? Eu vou fazer uma explicação aqui, longuinha, que eu já fiz com alguns de vocês já. Essa explicação, eu vou chamar a mãe de vocês, hein? Vocês falam muito, cara, não falam? Impressionante, cara. Olha só, vou botar aqui para vocês um período aqui, e no final dessa explicação, você vai ter serão 3 explicações iguais. No final dessas 3 explicações, em que eu vou repetir a mesma coisa várias vezes, você vai compreender um monte de coisa que você nunca entendeu na escola, tá?
o conceito de período, de oração, de coordenada, de sindética, assindética, adversativa, aditiva, vai entender o ponto e vírgula, cara. O ponto, nunca entendi o ponto e vírgula. Depois de 3 quadros, você vai entender tudo isso, tá? São conceitos que são mais simples do que você imaginava. Não esquece, na escola você não prestava atenção a nada, né? Aqui você vai achar fácil. Eu vou colocar aqui uma frase em que vai haver 2 erros, tá? 2 erros. A sua missão é me ajudar a corrigir os 2 erros, tá bom? Preste atenção, olha só. Rapidinho, como a explicação é longa pra caramba, eu vou repetir a explicação 3 vezes, tá? 3 vezes. Eu cometi 2 erros aqui, pessoal, 2 erros, tá? As mulheres dominam as artes cênicas, os homens dominam as ciências exatas. Os 2 erros que eu cometi aqui foram os seguintes. Um foi um erro gramatical, em que eu esqueci uma vírgula, não esqueci uma vírgula aqui? E o outro erro foi ter repetido dominam. Se você faz uma redação, um critério que a banca tem para tirar pontos seus é toda repetição vocabular que você poderia ter evitado implicará a perda de 0,1, entendeu? Ou 0,2, depende da banca, tá? Então, se o cara faz 6 repetições vocabulares que ele poderia ter evitado e a banca definiu 0,2, ele vai perder 1,2 só por repetições vocabulares, entendeu? Então, aqui eu fiz 2 problemas, tá? Eu esqueci uma vírgula, não esqueci uma vírgula, e eu fiz uma repetição vocabular. Eu falei dominam. Reparou? Dominam, tá? Esse dominam aqui ficou feio, não ficou essa repetição aqui? Vamos lá. Quantas vírgulas há no português? Você sabe quantas são? 22. São 22 vírgulas no português, tá? Sabe quantas são para você respirar? Nenhuma. Nenhuma delas para você respirar. Mas você tem um mito de um professor. O professor falou que era para respirar. Nunca falou, nunca. Se copiava na escola, não copiava? A tia nunca falou para você que a vírgula era para respirar. O professor falou assim? Não, nunca falou. O que a tia propunha quando você lia em voz alta era o seguinte: filha, aproveita a vírgula para respirar. Era isso que a tia falava, né? A gente lia embolado, né? Aproveita a vírgula para respirar. Você entendi. Então, se eu respirar, eu boto vírgula. Não, até hoje você sustenta esse mito idiota de que vírgula é para respirar. Nenhuma vírgula do mundo é para respirar, tá? As vírgulas se devem a razões sintáticas. Por exemplo, você sempre deve empregar a vírgula em um vocativo. E o cara que não sabe o que é vocativo, como é que fica? Entendeu? E por isso é a questão. Quando cai a vírgula na prova, ela vai cair por razões sintáticas, todas elas, tá? Agora vem a parte mais desesperadora. São 22 vírgulas. Sabe quantas você sabe empregar sem problemas? 2. Mas não sabe por que não, você só sabe empregar. Por exemplo, aqui falta uma vírgula, não falta? Você sabe onde é? Porque a vírgula que falta aqui é uma das 2 que você sabe empregar. Quer ver, ó? Não sabe muito por que não, mas sabe empregar, tá? As mulheres dominam as artes cênicas, os homens dominam as ciências exatas. Achou o ponto da vírgula aí? O problema é que na prova ninguém pedirá você para empregar a vírgula. Vai querer que você explique por que a vírgula foi empregada, entendeu? Vamos lá, eu confio em você, hein? A vírgula vai entrar após que palavrinha? Vai. Beleza. Agora, por que ela foi empregada? Não sei, mas eu emprego a vírgula ali, né? O professor foi para respirar, foi não. Foi fazer uma pausa gostosinha? Também não. Ela não foi empregada para você respirar, nada disso, tá? Essa vírgula aqui tem uma razão. E quando você descobrir a razão dela, você vai ter compreendido um monte de coisas interessantes. Vamos lá. Eu encerrei o enunciado com um ponto. Quando você bota um ponto no final de um enunciado, você fechou um negócio chamado período. Período é ponto, tá? Período é ponto. Período se fecha assim, ó, com ponto, ponto de interrogação ou ponto de exclamação. É só assim que se fecha período, tá? Então, se o cara falar período, já sabe, é aquilo que se encerra num ponto, ponto de interrogação ou ponto de exclamação, tá? Pense em outro sinal aí. Pensou? Não serve. É só um desses aqui, tá? Para fechar período é só assim, entendeu? Ponto, ponto de interrogação, ponto de exclamação. Gerson, o pessoal tem música, cara, começa a perguntar assim, e a vírgula? E o ponto e vírgula? E os 2 pontos? Não, cara, são só esses 3 aqui, tá? Ou ponto de interrogação, ou ponto de exclamação. Por que é importante saber isso? Para a FGV não muito, para o CESP. O CESP parou de indicar a linha do texto. Ele passou a falar assim, ó, o 3º período do 4º parágrafo. E o cara que não sabe o que é período, como é que ele acha isso lá? Período é determinado por pontos, tá? Ponto, interrogação ou exclamação. Beleza. Agora, olha só. Dentro deste período aqui, apareceram 2 verbos, né? Por sinal, o mesmo verbo, né? Apareceu um verbo aqui, não foi? Dominam. E outro verbo aqui, tá? Significa que este período tem 2 orações. Tranquilo? Então, o período é o ponto e oração é o verbo, tá? Agora responde você para mim. Se o período tem 2 orações, você vai chamá-lo de período simples ou de período composto? Vai. Composto, viu? Período composto.
E aí toda vez que você encontrar um período composto, você vai dividi-lo e vai analisar uma coisa muito fácil, quer ver? Ó? Se eu tenho um verbo aqui e um verbo lá, é porque eu tenho uma oração aqui e uma oração aqui também. São duas orações. Agora uma dica de amigo, hein? Toda vez que você vir que o período tem duas orações, você vai reparar se entre elas há uma relação de dependência ou de independência, tá? Como é que você percebe isso? Lendo a oração 1 e depois lendo a oração 2 e percebendo se elas existiriam sem que a outra existisse, tá? Vamos tentar? A oração 1 diz que as mulheres dominam as artes cênicas. Tá bom, tá? Poderia falar só isso, não poderia? Esquece a oração 1, vai lá. Os homens dominam as ciências exatas. Tá legal, não tá? Elas são orações claramente dependentes ou independentes? Claramente independentes, né? Eu gosto muito como o Evanildo Bechara, o maior gramático da língua portuguesa, classifica as orações independentes. Ele chama as orações independentes, sabe de quê? De orações independentes, cara. Não seria a melhor coisa do mundo se todos mantivessem essa classificação? Eles chamam de orações independentes. Está assim na gramática dele lá. Mas a sua banca pode querer complicar e ressuscitar uma coisa que você viu na escola. As orações independentes, na sua prova, deve sair com o nome clássico, que é oração coordenada. Então, aquilo que a tia tentou, Gerson, fazer você entender na escola, como oração coordenada, a vida inteira foi só isso. Duas orações independentes, tá? Professor, por que eu não entendia? Porque você copiava. Lembra o tempo todo na aula lá? Tanto que você começa agora a me explicar coisas que você não entendia. Você vai me explicar, quer ver? Você vai explicar, tá? Se uma oração não depende da outra, ela é coordenada. Respira. Se uma oração depende da outra, ela é o quê? Se ela depende da outra, ela é o quê? Subordinada. Reparou a diferença? Professor, como é que eu cheguei a essa conclusão? Adivinha. Pensando um pouquinho, né, sem copiar. Se uma oração independe, ela é coordenada, mas se ela depende, ela é subordinada, tá? Beleza, falta mais um detalhe, pessoal. Porque até agora ainda não apareceu a razão da vírgula, tá? Ainda não apareceu, não. Você concorda que no lugar da vírgula poderia haver um E? Eu acho que ia ficar até melhor, né? As mulheres dominam as artes cênicas e os homens dominam as ciências exatas. Vou colocar o tradicional coraçãozinho aqui, sabe por quê? Porque esta aqui, ó, é a classe gramatical mais cobrada de todas. Ele supera o pronome relativo, sabia? Não é só o E, não. Qualquer elemento que apareça ali, ó, juntando as orações, tá? Isso aqui, a função dele é juntar uma oração a outra, fazer a junção entre as orações, tá? Na sua prova ele vai cair com três nomes. Os três nomes são fáceis de entender. Ou vão chamá-lo de conector, ou de conectivo, ou de conjunção, tá? Conector, conectivo, conjunção. Aquilo que faz a junção entre as orações, entendeu? Na prova chamam de conector, conectivo ou conjunção, tá? Ele tem um nome técnico que eu só explico uma vez na sua vida para nunca mais comentar. Só para você entender outra coisa que a tia tentou explicar na escola. Não vai cair com esse nome, tá? Eles vão chamar de conjunção, conectivo ou conector. Mas o nome técnico dele é síndeto. Isso traz alguma coisa à sua mente da tia tentando explicar na escola, oração coordenada sindética, lembrou? Beleza? O nome dele é síndeto, por isso que a tia chamava de oração coordenada sindética, tá? Agora você me explica. Se houvesse síndeto, a oração seria uma oração coordenada sindética, mas eu não botei síndeto nem aqui, nem lá. Quando o síndeto aparece, a oração é coordenada sindética. Quando ele não aparece, a oração é coordenada o quê? Assindética. Beleza, assindética. Tanto aqui quanto aqui. Tudo isso para que você pudesse compreender a vírgula, sabia? Ó, a primeira razão da vírgula é essa. Ela aparece sempre entre orações coordenadas assindéticas. Pronto, já entendeu uma? Faltam só 21 vírgulas. Já aprendeu uma vírgula já. Você emprega uma vírgula entre orações coordenadas assindéticas, tá? São fáceis. Você vai aprender hoje 3 ou 4 das mais importantes. É só você entender que o que determina a vírgula não é respiração, nada não. É um aspecto sintático, tá? Então já aprendi porque que a vírgula tinha que ser empregada aqui, tá? Porque uma das 22 razões da vírgula é que ela fica sempre entre orações coordenadas assindéticas, tá? Hora da revisão. Por que isto aqui é uma oração? Porque tem verbo. Por que ela é coordenada? Porque ela independe da outra. E ela é assindética porque ela não tem síndeto, não tem a conjunção, não tem o e, não tem o mais.
Aqui tudo igual. Oração porque tem verbo, tranquilo? Coordenada porque é independente e assindética porque não houve síndrome, tranquilo? Perfeito, pessoal. Já resolvi a questão da vírgula já. Agora eu queria resolver outra coisa com você para a frase ficar mais legal. Eu queria evitar o dominam. Você aprendeu antes do almoço que uma das formas de você evitar a repetição de um termo é fazer um negócio chamado elipse. Lembra da elipse? Quer esconder a palavrinha? Lembra? Vamos tentar? Eu vou tirar o domínio daqui, tá? Vê se não fica legal. Quer ver? Ó? As mulheres dominam as artes cênicas, os homens as ciências exatas. Ficou legal, não ficou? Você fez uma elipse, não foi? Uma elipse, tá? Elipse, só dá para fazer elipse quando o contexto permite que eu saiba o que estaria ali. Só que acontece, quando você faz a elipse de um verbo que já fora citado na oração anterior, você tem que empregar, sabe o quê? Outra vírgula, tá? Aí falta só 20, hein? Já aprendeu a segunda, ó. Esta vírgula aqui, ela tem uma função representativa. Não foi para respirar, não foi para fazer pausa gostosinha, foi para representar o verbo dominam, tranquilo? Esta vírgula aqui, ela vai ganhar um nome muito gostosinho, você vai entender na hora. O nome desta vírgula aqui é vírgula vicária. Professor, pode explicar o nome vírgula vicária? Agora, vamos lá. Por que ela se chama vírgula vicária? Ela se chama vírgula porque ela é uma vírgula, tá? E ela se chama vicária porque no português tudo que representa o que já foi dito é vicário. Tudo certo? Existe verbo vicário, pronome vicário, vírgula vicária. Já reparou que você não fala assim, ó? Você chega à sala, aí você esbarra na colega, você não fala assim, poxa, colega, se eu esbarrei em você, não esbarrei por mal. Você não fala esbarrei, não. Você fala assim, ó, se eu esbarrei em você, não fiz por mal. O fiz é o esbarrei. É um verbo de função vicária, entendeu? Aí existe verbo de função vicária, pronome de função vicária. Falei com vocês outro dia que eu vi um pastor, um religioso, não sei de qual igreja não. Ele falou que Jesus, quando morreu na cruz, fez um sacrifício vicário. Falei, caramba, nunca tinha ouvido vicário fora da gramática, né? Mas se o cara morreu no lugar de outras pessoas, ele fez um sacrifício vicário, né? Porque ele representa o papel de outras pessoas aí, tá? A palavrinha vigário também vem disso. Ele representa o papel de Deus na terra, sabia? Vigário, entendeu? Então, nesse caso, ó, vírgula vicária é a que representa o termo antecedente, tá? Não, tanto o anafórico quanto o catafórico são vicários, tá? Os dois são. Vicário é o que representa outra coisa. Entendeu? É o que representa outra coisa, tá? Anafórico e catafórico se diferenciam porque anafórico faz menção ao que veio antes, catafórico faz menção ao que veio depois. Esta vírgula aqui, ela é vicária porque ela representa domínio, e ela tem função anafórica também, tá? Essa vírgula vicária, ela já caiu na prova de várias formas. A forma mais seca que eu já vi foi assim, ó, identifique a opção em que há ocorrência de vírgula vicária. Bom, beleza, né? Já caí assim, ó. Identifica a opção em que a vírgula marca uma elipse. Mesma coisa, concorda? Identifica a opção em que a vírgula marca a supressão de um verbo anteriormente citado. Tranquilo. Identifica a opção cuja função da vírgula é representar o verbo de uma oração anterior. O que basicamente você entende dela é isso, tá? Que a função dela é representar um termo antecedente. Tranquilo? Beleza, agora vem a parte legal. Quer ver? Olha só. Você entendeu a frase direitinho? Vamos lá. Não copia? Espera que não acabou ainda não. Agora vem a parte mais legal. Suponha que chega um colega atrasado agora, tá? Uma colega vai chegar. Não, tem que ser um homem chegando atrasado. Ele vai se sentar, vai olhar para o quadro aqui e vai falar assim, professor, você é um feminista. Olha o que você está dizendo no quadro aí. Olha como é que ele vai entender a frase. Ó. Ele vai achar que eu falei que as mulheres dominam as artes cênicas, os homens, as ciências exatas. Entendeu? Parece que eu falei que as mulheres dominam tudo. Ó. As mulheres dominam as artes cênicas, dominam os homens, dominam as ciências exatas, entendeu? Você entendeu o que ele vai entender aqui? E ele está certo em compreender assim, porque apesar de ter explicado tudo, ficou mal pontuado, não ficou? Porque dá a impressão de que eu estou enumerando as coisas que as mulheres dominam. Ó. As mulheres dominam as artes cênicas, os homens e as ciências exatas, dominam tudo, reparou? Dá a impressão de que as vírgulas aqui são vírgulas enumerativas, elas enumeram as coisas que as mulheres dominam, tranquilo? Beleza, Jesus viu o problema e criou uma solução, tá? Olha bem para essa frase, preste atenção, tá? Vamos lá. Quando houver duas orações coordenadas assindéticas, a vírgula que as intermedia vai ser obrigatória, é obrigatória, tá? Mas, preste atenção, se houver vírgula em uma delas, ou lá, ou cá, para evitar mais compreensões e para que haja mais clareza, aí você emprega aquele cara que você nunca tinha entendido em toda a sua vida, que é o ponto e vírgula, entendeu? Foi para isso que Jesus criou o ponto e vírgula, tá?
para que ele evitasse problemas de compreensão. Não foi para você respirar mais que a vírgula. É uma pausa maior que a vírgula e menor. Não aguento negócio de pausa. O ponto e vírgula, ele é empregado só para isso. Para intermediar orações, quando uma delas teve vírgula já. Entendeu? Ele é... Você lembra quando... Talvez a sua avó falasse assim, chamava o hífen de traço de união. Vocês já ouviram alguém falar isso? O pessoal das antigas chamava o hífen de traço de união. Traço de união. É uma expressão arcaica, assim como chamavam um verbo transitivo direto e indireto de verbo bitransitivo. Você vai lembrar uma. O que se chama de sujeito elíptico hoje, quando você era criança, era sujeito oculto. Lembra que a tia falava? Então, há terminologias que são mais arcaicas, mais ultrapassadas, entendeu? Antigamente, Gerson, chamava-se o ponto e vírgula de sinal de clareza. O nome dele é sinal de clareza. Pega umas questões antigas aí, ainda assim, identifica a opção em que foi empregado, sinal de clareza, blá, blá, blá. Sinal de clareza é ponto e vírgula, tá? Você entende por que o nome dele é esse? Porque com ele fica mais clara a divisão entre as orações, tá? Agora vamos dar a razão aqui, ó. O ponto e vírgula, ele aparece entre orações coordenadas assindéticas quando já há vírgula. Posso fazer duas perguntas que você vai se fazer de madrugada se eu não explicar? Professor, peraí, quero entender. Isso quer dizer que se não houvesse esta vírgula aqui, bastaria uma vírgula aqui? Sim. Se não houvesse esta vírgula aqui, bastaria uma vírgula aqui. Tranquilo? Isso quer dizer, então, que o ponto e vírgula tem relação com a vírgula vicária? Não. O ponto e vírgula tem relação com qualquer vírgula. Pode ser vicária ou não. Entendeu? Se houvesse uma vírgula lá ou cá, você teria que empregar o ponto e vírgula, tá? Não é muita explicação, não é muita coisa. Você aprendeu o que é período, oração, sindética, ponto e vírgula, elipse, vírgula. Então eu vou explicar tudo de novo, tá? Tira uma foto aí, por favor. Vou explicar 3 vezes, de verdade, foi só a primeira. Não, ela tem que ter pronome relativo para ser a oração a que você se refere. Ela tem que começar com pronome relativo, entendeu? Não é o caso aqui não. Eu vou comentar isso aí já daqui a pouco. Eu vou repetir mais uma vez aqui a mesma coisa. Na terceira vez, eu vou colocar os verbos subentendidos, tá? E aí você me ajuda a colocar a vírgula vicária, direitinho, ponto e vírgula lá. Os brasileiros defendem a teoria de Pedro, os argentinos defendem as ideias de Paulo. Beleza, pessoal. Botei aqui, defendem e defendem, né? Defendem aqui e defendem aqui, ó. Botei um ponto aqui, não botei? Então, eu fechei um período. Vou detalhe que eu não expliquei. Vamos lá. Se o período tem 2 verbos, ele tem 2 orações. Lembra que o nome fica sendo período composto, tá? Quando as orações são independentes, eles falam período composto por coordenação, entendeu? Ele pode fazer isso na prova. Ele pega 5 períodos, A, B, C, D e E, e pede a opção em que o período é composto por coordenação. É só procurar o período que tem orações independentes, tá? E você percebe isso fácil, quer ver? Olha só. Os brasileiros defendem a teoria de Pedro. Aqui eu tenho uma oração que independe da segunda. Os argentinos defendem as ideias de Paulo. 2 orações independentes, não são? Então eu vou colocar aqui, ó, oração coordenada e aqui oração coordenada, tá? Como eu não coloquei conjunção, não botei e, não botei mais, não botei nada no meio, as 2 são orações coordenadas assindéticas, né? Isso vai explicar a vírgula aqui, ó. Entendeu? Os brasileiros defendem a teoria de Pedro, os argentinos defendem as ideias de Paulo. Essa vírgula aqui já teria deixado o texto perfeito já, tá? Sinceramente, pessoal, isso aqui na prova, numa redação, é até sacanagem tirar ponto do cara porque o cara fez isso aqui. Mas dá para melhorar, evitando a repetição do defende e defender, não dá? Dá para melhorar. Assim já está certo já, tá? Mas eu não quero falar defendem 2 vezes. Eu não quero falar. Para evitar que eu diga defendem, defendem, eu vou tirar o defendem de lá. Tirei. E para representar o verbo defender que está aqui, ó, eu vou colocar a vírgula vicária aqui. Ó. Tudo certo? Ó, os brasileiros defendem a teoria de Pedro, os argentinos as ideias de Paulo. Só que nesse momento você não pode mais colocar só vírgula aqui. Tem que botar o quê? Fala aí. Ponto e vírgula. Ele é responsável por estabelecer uma divisão mais clara entre as orações quando uma vírgula já foi empregada, tá? Aí, agora vamos pensar aqui como é que isso pode cair na prova. Vamos lá. Há várias possibilidades. Identifique a opção em que a vírgula marca uma elipse. É o caso, né? Identifique a opção em que há ocorrência de vírgula vicária. Entendeu? Identifique a opção em que houve o correto emprego do ponto e vírgula. Entendeu?
Agora a questão que eu acho que muita gente vai errar, você não. Ele vai perguntar quantas orações há aqui. Entenda que qualquer aluno medíocre sabe que contar as orações significa contar os verbinhos, entendeu? Você concorda que o aluno mequetrefe vai achar que só há uma oração aqui? Porque está vendo um verbo só? Ele não sabe que tem que contar com este verbo e com este verbo também. Você conta com o verbo que está expresso e o verbo elíptico também, tá? Quando eu falo assim, ó, eu penso como vocês, são dois verbos, porque eu penso como vocês pensam. O verbo da segunda oração pode ficar subentendido, tá? Até aí tudo certo? O subentendimento do verbo também conta como verbo, tá? Também conta como oração, tranquilo? Eu acho que você entendeu já, não já? Mas só para garantir, terceira vez, tá? Olha só. Eu não gostava de literatura na escola, não sei se vocês gostavam de romantismo, arcadismo e tal. Eu passei a gostar disso só na faculdade. Quando eu fiz o pré-vestibular no Equipe, que eu percebi que essa matéria era muito legal. Porque no pré-vestibular sua cabeça muda, não muda? Você começa a estudar de verdade, você começa a... Caramba, interessante isso. A questão é que você não dava atenção na escola, né? Eu descobri que eu já sabia literatura, só não sabia os nomes, porque eu lia muito, entendeu? Foi por isso que eu fiz letras lá. E aí... já na faculdade de letras, você aprimora esses conceitos aí. Existe uma coisa que o pessoal de letras percebe, mas que não tem como provar contra a FGV. Muitas questões da FGV de português são de literatura, sabia? Tecnicamente, caberia um recurso em algumas questões. Nas questões em que eles cobram Machado de Assis sempre cai na prova, tá? Sempre cai Machado de Assis na prova. Aquelas questões não são de português, sabia? São de literatura. Porque eles cobram alguns conceitos ali que quem era bom em literatura na escola vai conseguir fazer, entendeu? Aí você vai dizer assim, professor, isso é errado. Eu também acho errado mesmo. Você não pode cobrar uma matéria dentro de outra, entendeu? Ou deveriam avisar que vai cair literatura. Porque aquelas características do realismo, do romantismo que você via, quem domina essas características faz as questões com mais facilidade, entendeu? Eles cobram, João, características do realismo nas questões do Machado de Assis na FGV. Só que eles não falam que estão cobrando, entendeu? Eles não avisam que estão cobrando. Por exemplo, Machado de Assis era muito irônico, muito irônico. Aí ele bota aquelas ironias que só percebe quem estudou essa parte aí. Eu acho meio sacanagem, sabe? Por mais que eu goste de Machado de Assis, acho que todos tinham que saber mesmo. Mas você não pode cobrar uma coisa que não foi avisada, né? Isso é outra matéria mesmo. Isso não é português de verdade. Alguns escritores, eles se escondem em personagens das obras, entendeu? Se um dia você tiver o prazer de ler algum livro do Oscar Wilde, que é um escritor irlandês, muito bom, por sinal, todo livro dele tem um personagem que é ele. Entendeu? Ele se enfia na história e esse personagem defende as coisas que ele pensa, entendeu? É assim no Retrato de Dorian Gray e tal. Todos os livros dele sempre botam um personagem que você percebe que é ele. Monteiro Lobato fazia isso com a Emília, no Chapeuzinho Sítio Capão Amarelo. É porque tem reinações de Narizinho, eu confundi. As reinações de Narizinho. Aí a Emília representava o que Monteiro Lobato. Aí beleza, há uns 20, 30 anos, algumas pessoas com olhar mais crítico começaram a perceber que a Emília era meio racista nas coisas que ela falava com a tia Anastácia e tal. E de fato era muito. Comentários que se fosse hoje em dia dariam cadeia e tal. Aí o pessoal foi pesquisar a fundo. Se Emília é o Monteiro Lobato, e essas visões são assim, será que ele não era? E era muito, cara, muito. Ele tem um livro chamado Presidente Negro. Ele era eugenista, assim, ele era nazista antes do nazismo surgir. Ele cria na superioridade das pessoas brancas e tal, e fala isso abertamente. Só que numa época em que não havia esse olhar, assim, sabe? Ele era eugenista, assim, na cara de pau. Eu sou contra você proibir a leitura de Monteiro Lobato por isso, mas é importante avisar as pessoas que vão ler que você vai encontrar umas coisas ali. Os Trapalhões, não era muito pesado? Os Trapalhões hoje em dia, nunca que aquilo ia passar numa televisão. Era mais ou menos Monteiro Lobato vezes 10, entendeu? Ele era eugenista terrível, assim. Esse Presidente Negro foi tratado como uma espécie de pesadelo, algo do tipo, imagine se nós tivéssemos um presidente negro, entendeu? Pesado mesmo. Aí hoje em dia as pessoas querem cancelar o Monteiro Lobato. Eu acho que você tem que avisar a pessoa que vai ler aquilo ali, que vai encontrar. Mas também se você for condenar qualquer literatura por alguma bobagem que apareça ali, né, nem a Bíblia você vai ler, fala a verdade, né? Porque em todos os livros vai haver alguma referência, né? A Bíblia tem casos de incesto, a Bíblia tem casos, né? Não é porque está retratado ali que alguém está defendendo aquilo ali, você entendeu? Por isso que é muito complicado essa coisa de falar, vou parar de ler fulano, vai parar de ler todo mundo então, porque todos falam uma bobagem em algum momento, né? Olha só, aqui pessoal, o verbo lia apareceu aqui, não apareceu?
Repara como o verbo lia, ele aparece aqui, na verdade, 3 vezes. Ele está expresso aqui, mas está subentendido 2 vezes, não está? Consegue identificar? O pai lia Machado de Assis, a mãe José de Alencar, os filhos Monteiro Lobato. Tranquilo aqui? Então a sua missão, por favor, é me dizer onde vão entrar as vírgulas vicárias, tá? As vírgulas cuja intenção vai ser evitar a repetição do verbo lia várias vezes, tranquilo? Já achou o ponto já? Pensa de novo, porque vocês geralmente erram quando eu peço isso. Eu não quero dividir as orações, eu quero que você me diga onde estão as vírgulas vicárias, tá? Pensa no primeiro, mas não me fala, pensou? Esse ponto aí onde você pensou, você pode enfiar o verbo lia aí? Se você pode, tá certo, tranquilo? Porque eu não quero dividir as orações, não. Eu quero que você represente o verbo lia com vírgulas vicárias. Vão ser 2, não vão? Vão ser 2. Conseguiu achar as 2 já? Pode ser? Vamos lá. A primeira vírgula vicária, não é para dividir não, pessoal. É vírgula vicária, hein? É essa aí mesmo? Tem certeza? Vamos lá. A primeira vírgula vicária vai aparecer após a palavra mãe. Tudo certo aí? Eu falei que era para vírgula vicária, não quero dividir nada, né? Vírgula vicária. Ó, o pai lia Machado de Assis, a mãe lia José de Alencar. Até aí tudo certo? A próxima vírgula vicária vai aparecer após a palavra beleza. Então você virou um vicariólogo, especialista em vírgulas vicárias. Vírgula vicária é com você mesmo, tranquilo? Eu usei aqui uma figura de linguagem chamada metonímia, né? Na verdade, ninguém nunca leu Machado de Assis. Você leu as obras dele, né? Você leu as obras de Alencar, as obras de Monteiro Lobato. Empregar o autor pela obra é um tipo de metonímia. Vocês fazem isso aqui no curso, faziam na faculdade. Por exemplo, amanhã é aula de quem? Amanhã é aula de quê? Damasceno. Como se Damasceno fosse uma matéria, reparou? Ontem eu tive Raquel, né? Você chama Raquel como se Raquel fosse uma matéria, né? Na faculdade a gente faz isso, não faz? A gente chama matéria pelo professor, né? Na literatura também, no cinema. Fui ver o Tarantino. Fui ver um filme que ele dirigiu, não o Tarantino em si, né? Beleza, pessoal, vamos fazer a divisão agora? Agora você entende por que batizaram o ponto e vírgula de sinal de clareza. Imagine agora que eu fosse fazer a divisão com vírgula. A zona que isso ia ficar. Ia ficar difícil entender, não ia? Vamos fazer a divisão agora? Agora é ponto e vírgula, tá? Agora é ponto e vírgula. Primeiro ponto e vírgula vem após a palavra Assis, né? Tudo certo, pessoal? Ó, o pai lia Machado de Assis. Tranquilo, pessoal? O próximo ponto e vírgula vem após a palavra Alencar. Maravilha. Ó, batendo papo aqui, você aprendeu todos os sinais de pontuação que estão aqui. Sabe que o ponto fecha período. Sabe que aqui as vírgulas são vicárias, representam o verbo lia que fora citado, e os pontos e vírgulas dividem as orações porque vírgulas já foram empregadas já, tá? Tranquilo aqui, turma? Vou colocar aqui para você, olha só. Vírgula vicária. Não é a campeã não, tá? A que mais cai foi a que você perguntou, que eu vou explicar daqui a pouco. Mas a vírgula vicária cai muito na prova também. E mais uma vez, não é assunto. Você tem que botar em palavra-chave, tá? Tira uma foto aí, por favor. E vou olhar aqui se... Como é que eles vão cobrar isso diretamente? Eu botei vírgula vicária aqui especificamente, sem marcar a banca. Se você não botar a banca, aparecem 170 questões de vírgula vicária. Quer dizer que é um assunto bastante recorrente, né? Olha só, vamos lá. Olha essa questão aqui, por favor. Vou ler para você só, tá? Eu quero só que você tenha um contato com o enunciado da questão, tá bom? É um enunciado que você já consegue perceber perfeitamente, já consegue identificar sem nenhum problema, tá? Ó. Em todas as frases abaixo, há a supressão intencional de um ou mais vocábulos, ou seja, elipse. E ele bota o nome aqui entre parênteses, elipse, que podem ser inferidos pelos vocábulos restantes. Quando ele fala que podem ser inferidos pelos vocábulos restantes, quer dizer que você consegue descobrir o que está subentendido pelos vocábulos que estão ali. Por exemplo, as minhas percepções são iguais às tuas. O que eu deixei elíptico? Percepções. As minhas percepções são iguais às tuas percepções. Entendeu? Aí ele fala assim, a frase abaixo que se mostra completa, sem qualquer elipse, é a questão que você vai acertar, mas demora um pouquinho, não demora? Porque você tem que analisar o que pode estar subentendido, entendeu? Quais são os elementos que o cara deixou subentendido aqui, o que você vai ter que identificar. Olha a resposta que eles colocaram aqui, tá? As memórias de amanhã dependem de sua atitude hoje. Não há nada elíptico aí.
Nada elíptico aí. As memórias de amanhã dependem de sua atitude hoje. Nada elíptico, tá? Vou pegar um exemplo de elipse para você aqui, ó. Quando você fala, essa elipse é sutil, tá? A pior elipse é quando é de um termo que não foi citado, entendeu? Por exemplo, ó, impossível mudar o passado. Eu juro que é só isso. Impossível mudar o passado. O que está elíptico aí? É impossível mudar o passado. O que está elíptico aí? O verbo. É impossível mudar o passado, entendeu? Ele fez uma oração sem colocar o verbo, entendeu? Por exemplo, ó, necessário fazer questões hoje à noite, hein? É o quê? É necessário fazer questões hoje à noite, tá? Vou pegar outra aqui. Aqui está mais fácil. A economia só resolve um problema antigo, gerando 2 ou mais novos, 2 ou mais problemas, né? Foi o que eu te falei, fica mais fácil perceber a elipse quando a elipse é de um termo que já foi citado, entendeu? Quando o termo não foi citado, fica um pouco mais complexa a percepção da elipse. Existe uma elipse que eu acho muito sutil, que é quando você faz assim, quer ver? Ó? Aqui já foi a foto? Já. Vou fazer aqui algumas elipses mais sutis para você, tá? Olha só. Nas calçadas, mendigos e camelôs. Uma dica, quando você passar os olhos pelo trecho lá e você vir que não há verbo nenhum, é muito difícil você criar uma comunicação sem verbo. Então, quando o verbo não está aparecendo, é porque provavelmente o verbo está elíptico, entendeu? Você fala nas calçadas, mendigos e camelôs, o verbo haver está subentendido. Nas calçadas, há mendigos e camelôs, entendeu? A supressão do verbo haver é muito comum. Há ou havia e tal, tá? Claro que ele pode fazer supressões mais sutis. Vou fazer uma aqui com 3 elipses. Uma delas é uma elipse que a gente faz há tanto tempo que você nunca se deu conta do que está elíptico ali, tá? Olha só, só vou repetir o nome da rua aqui de Nova Iguaçu para você, que há pouco tempo na prova não foi o nome da rua de Nova Iguaçu, evidentemente, né? Eu comentei com o pessoal aqui de Nova Iguaçu já comentei várias vezes, tá? O nome da rua é Otávio Tarquínio, tá? Com trema no U, inclusive, tá legal? Ah, eu já vi Tarquínio, eu já vi Tauba, mas é Tarquínio o nome do cara, tá? Com trema. Ah, o trema acabou. O trema não acabou em nomes próprios, sabia? O trema não acabou em nomes próprios. Caiu há pouco tempo na prova, perguntando quando se emprega trema. Ainda se emprega trema em nomes próprios, tá? Trema era um sinal na Idade Média, que era empregado, sabe para quê? Para indicar que o U tinha som. Entendeu? Então, uma palavra linguiça, por exemplo, tinha trema para indicar que você não fala linguiça, e sim linguiça. O trema era indicado para marcar a pronúncia do U, tá legal? Acabou o trema, tá? Só que ainda se mantém trema em nomes próprios, tá? Caiu na prova, perguntando em que opção, não foi FGV não, foi a banca da IDECAN, não. A banca de Niterói lá que fez a prova da UF, a banca da própria UF, eles falaram COSIAC. Identifica a opção em que se justifica o acento empregado. Aí havia trema lá, não esquece, tá? Ainda se emprega trema em nomes próprios. 3 palavrinhas elípticas aqui, consegue achar? Vou passar pela Otávio Tarquínio daqui a pouco. Vou passar pela Otávio Tarquínio daqui a pouco. Bom, olha só. Geralmente a elipse mais comum é a do sujeito. Eu vou passar. A tia chamava isso aqui na escola de sujeito oculto, não é? Tá errado não, tá? Tá errado não. Algumas provas militares chamam de sujeito oculto até hoje. A FGV chama de sujeito elíptico. Elíptico. Tranquilo? A palavra rua está aqui subentendida, não tá? Igual quando você passa pela Dutra, né? É pela rodovia Presidente Dutra. Aqui, se daqui a pouco, pessoal, acredite, cara, a palavra tempo está subentendida aqui, ó. Vou passar pela Otávio Tarquínio daqui a pouco, quer dizer que eu vou passar pela rua Otávio Tarquínio daqui a pouco tempo, entendeu? Então a elipse é a supressão daquilo que você possa subentender. Elipse cai muito na prova, muito. De variadas formas, tá? Você viu como é que caiu ali? Ele perguntando a opção em que não havia elipse. A diferença para o CESP é que o CESP pergunta qual é o termo elíptico, o que está subentendido ali, o que está elíptico ali, tá? Pessoal, tira uma foto para a gente começar a ver os relativos aí. Na prova, se cair assim, você vai ficar feliz, eu também, todos vão ficar felizes, você vai acertar, só que eu acho que muita gente vai acertar. Paulo chegou e eu ouvi. Este o se refere a quê? Paulo, tranquilo. Maria chegou e eu a vi. Esse a se refere a quê? Quando o elemento de coesão referencial concorda com o termo a que se refere, fica fácil, não fica?
Agora, há dois elementos de coesão referencial no português que não só não concordam com ninguém, o que e o isso não concordam, não tem sexo, lembra? Existem dois piores, que eles não concordam com o termo a que se referem, mas concordam com outra coisa, entendeu? Já quero antecipar para vocês quais são já, porque hoje à noite em casa e quero que você faça as questões com mais praticidade. Veja lá, olha só. Suponha que na prova caia assim, ó. O escritor expunha seus argumentos em suas obras. O escritor expunha seus argumentos em suas obras. Presta atenção, tá? Olha estes seus aqui, por favor, e estes suas aqui, por favor. Tá vendo? Olhando muito rapidamente, se a banca perguntar para você quais são os referentes destes 4 elementos aqui do quadro, os 2 primeiros, você e muita gente, né, vão acertar. Este O tem como referente Paulo. Este A tem como referente Maria. Agora, quando eu falo que o escritor expunha seus argumentos e suas obras, ele vai querer que você diga o referente dos seus e dos suas. Quando ele propuser a você que diga os referentes dos seus e dos suas, vai dar aquela vontadezinha gostosinha de errar, e você vai achar que estes seus faz menção a argumentos e estes suas faz menção a obras. Não fazem, cara. Não fazem. Acreditem, estes 2 elementos aqui em destaque, os 2 fazem menção ao escritor, tanto seus quanto suas. Sabe por quê? Os possessivos, no português, no inglês não, tá? No português, os possessivos fazem menção ao possuidor, mas concordam com a coisa possuída. Olha que engraçado. Quando eu falo que esta aqui é minha caneta, minha se refere a mim e não a caneta, entendeu? Se fossem 3... estas são as minhas canetas. Minhas continua fazendo referência a mim e não às canetas, entendeu? Então, quando você vir na prova, Gerson, que eles perguntaram o referente de um possessivo, cuidado, o referente é o possuidor e não a coisa possuída, tá? Como eu quero muito passar sem sofrer, se por acaso na prova perguntarem para você qual é o referente de um possessivo, você vai usar o mesmo macete nos 2 casos, tá? Perguntar de quem é o que vem depois deles. Entendeu? Ó, o escritor expunha seus argumentos em suas obras. São argumentos de quem? Do escritor. São obras de quem? Do escritor também, entendeu? Os possessivos sempre retomam o possuidor, tá? Eu costumo dizer que há 2 tipos de alunos, os 2 passam. Aquele que abre o coração e aceita, que é o cara que vai usar um macete aqui, acabou, eu quero passar, que se dane. E existe o aluno que quer entender essa droga, cara. Esse é chato, mas é bom, que ele nunca mais vai esquecer, tá? Eu vou te provar que estes 2 caras aqui fazem menção ao escritor, tá? Desde as 8h17 da manhã, você está entendendo que a função dos elementos de coesão referencial é evitar a repetição de um termo que já fora citado. Vou te provar que estes 4 aqui têm os seus referentes corretamente identificados, trocando os elementos de coesão pelo referente, tá? Olha só. Paulo chegou e eu vi Paulo. Maria chegou e eu vi Maria. Eu vou te provar que esse seus é o escritor, tá? O escritor expunha os argumentos do escritor e as obras do escritor, entendeu? Os 2 possessivos aqui evitam que você diga do escritor de novo, tá? Só que ele tem esse problema. Ele remete ao escritor, mas concorda com argumentos, entendeu? Ele remete a um termo e concorda com outro. Na prova, mesmo eu tendo te explicado, ele vai te perguntar o referente destes suas aqui, ó. Vai dar tanta vontade de falar que é as obras, cara. Vai dar vontade de falar a verdade, que é plural, plural, feminino, feminino, mas o referente do possessivo é o possuidor, tá? E não a coisa possuída, tranquilo? Então, se eu falo assim, ó, tu tens as tuas dificuldades, tuas se refere a ti e não às dificuldades, tá? Ele concorda com dificuldades. Nós temos nossas diferenças, nossas faz menção a nós e não a diferenças. Entendeu esse probleminha aí, tranquilo? São 2 no português, tá? Vamos ao último. Aí eu pego o relativo de verdade, finalmente, ó. Há mulheres neste país cujo comportamento é exemplar. Olha só. Cujo, cara, cujo. O cujo, ele já traz problemas naturalmente. Quando foi a última vez que você, batendo papo, falou cujo? Você fala cujo batendo papo? Eis as mulheres de cuja beleza falaram. Você não fala cujo batendo papo. Ó, um cachorro cujo pelo é preto. Você não fica falando cujo, né? Ele é fora da linguagem do dia a dia, reparou? Em qualquer língua, tá? Em qualquer língua. Aí a banca vem, Gerson, e pergunta o seguinte: qual é o referente do cujo? Há mulheres neste país cujo comportamento é exemplar. 98% vão achar que o cujo se refere a comportamento. Entendeu? Você, meu orgulho, não. Vai usar a mesma estratégia ali que você usou aqui, tá? A mesma técnica. Perguntar de quem é o que vem depois dele. Mas também acabou, tá, pessoal? São só esses 2 só que causam problemas, tá bom?
Há mulheres neste país cujo comportamento é exemplar. Eu me refiro ao comportamento de quem? Das mulheres. Então esse cujo se refere a mulheres, entendeu? São só esses dois, tá? Que causam esse probleminha aí de fazerem menção a um termo e concordarem com outro termo, tá bom? São só esses dois só, tá? Os demais não, ou não concordam com nada, como o quê, como isso, ou concordam com o termo a que se refere, tá? Tira uma foto aí, por favor, pra gente começar o relativo. Pessoal, rapidinho aqui um comentário sobre a incidência das questões, tá? Vamos lá, de baixo para cima, ó. Como, quando e quanto. Nunca cai na prova. Eu vou explicar porque eu tenho medo, tá? Como, quando e quanto. Ó, eu vou explicar porque eu sou medroso, mas eu nunca vi cair na prova a questão de como, quando e quanto, tá? Cujo, cuja, cujos, cujas. Caem bastante, caem bastante. Não é 100% de incidência, caem bastante na prova, bastante, tá? Onde cai muito na prova, muito, muito. O qual, a qual, as quais, as quais caem muito, quem também. Agora o que não cai muito, ele cai sempre, entendeu? Ele cai sempre na prova. Toda a prova vai ter questão de quê, tá? Os relativos em geral caem muito na prova. Cai muito na prova. Como, quando e quanto, eu vou explicar por precaução, que eu nunca vi em prova nenhuma caindo esses três relativos aqui, tá? Vou dedicar o espaço que merece ao quê? Tranquilo? Vou ficar aqui uns 2, 3, 4 quadrinhos falando só do quê? Vou comentar todos os outros, mas aqui é o que mais cai. Todo pronome relativo representa um termo anterior, então todo pronome relativo sempre é anafórico, tranquilo? Todo pronome relativo sempre representa termos anteriores, tá? Ele sempre é empregado com a intenção de representar termos que foram mencionados, sempre, tá? Todos eles funcionam como elementos de coesão, portanto, evitam repetições, tá? Todos eles vão servir para isto aqui, olha só. Eu tenho um gato, o gato mia a beça. Eu tenho um gato, o gato mia a beça. Como é que eu faço para não falar gato, gato? Eu posso falar ele, posso falar o animal, posso fazer uma elipse, ou eu posso empregar o pronome relativo com essa atribuição. Eu tenho um gato que mia a beça, entendeu? É para isso que servem os relativos, tá? Eles evitam repetições de termos anteriores, tranquilo? Todos eles. Este que aqui, ó, foi empregado para representar o gato. Eu tenho um gato, e esse gato mia a beça. Em 99,9% dos casos, você vai conseguir trocar o pronome relativo o quê? Por o qual, a qual, os quais, as quais. Eu tenho um gato, o qual mia a beça, tá? Para de escrever a beça com 2 S, a beça com H, a beça se escreve assim, tá? Não tem H, não tem 2 S, você tem que pregar o indicador de crase, tá? É assim que se escreve a beça, tá bom? Eu já vi de tudo, já até com H, beça, A com H, beça, beça com 2 S, entendeu? É assim que se escreve, tá? Há um sobrenome, até uma aluna nossa, Bessa com 2 S, mas o abessa, quando você escreve, é assim que se escreve, tá? Outro dia pediram, já há um tempo já, que eu gravasse um vídeo para explicar nada a ver, tá? Deixa eu explicar uma coisa para você. Você já falou nada a ver umas 500 vezes na vida já, não já? 500, já escreveu 445 mil vezes já. Em todas as vezes em que você escreveu ou falou nada a ver, você tinha que ter escrito assim, ó. Tá legal? Sempre. Você nunca teve que escrever de outra forma. Toda vez que você fala nada a ver, é assim, tá? Desde frases mais cultas a frases mais coloquiais. É sempre assim que você vai escrever, tá? As suas pretensões não têm nada a ver com as suas capacidades de realizá-las. Eu acho que João e Maria tem nada a ver. É assim, todos eles são assim, tá? Vamos sair amanhã, pô, nada a ver, tem que estudar, entendeu? É sempre assim que você vai escrever. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, tá? Agora, é errado que se diga que não existe nada a ver com H. Vai esquecer o que eu falei não, né, cara? É o de baixo, hein, cara? Na vida, é o de baixo. Você nunca teve que usar o de cima, nunca teve e nunca terá, a não ser na prova, tá legal? Agora o de baixo sempre, sempre, sempre. E o pessoal escreve de tudo quanto é jeito. Até assim, já viu já a gente que bota nadave? Nadave. As pessoas não têm que fazer um curso de analfabetez para poder entender as coisas? Nadave. Já viu demoro? Demoro. Bora sair? Demoro. Você que se vire para entender que demorou, entendeu? Porque está escrito em analfabetez. Demoro. Jai. Botam Jai. Jai é árabe, Jai. Vamos sair, Jai. Jai é árabe, tá? Demoro, Jai, Nadav, tá legal? Para com isso, cara. Ninguém acha isso bonito, não. Sabe quem é que repara muito o erro? Você repara muito o erro. Você se permitiria atender por um médico que dissesse: a gente vimos um problema no seu cérebro? Você achar que esse médico é bom? Não. Aí eu vou te perguntar, o que tem a ver medicina com gramática?
Nada, ele pode ser muito bom, né? Você vai acreditar? Fala a verdade, você não vai acreditar. Aí vem a parte ruim, é assim que as pessoas veem você também, sabia? Então, ninguém consegue atribuir inteligência a alguém que escreve com uma capivara desse jeito, entendeu? Então, eu não ligo para erro de português, mas eu não posso mentir para você. O mundo é chato com isso, cara. As pessoas reparam, não reparam? Se a pessoa botou mais com I ou mais sem I, né? As mulheres sofrem mais que os homens nesse aspecto. Porque vocês são chatas com isso. Vocês querem um rapaz que bate mais, adversativo, com vírgula, né? Oi, vírgula, amor, né? Vocês querem com vocativo ali. Os rapazes não ligam, não é? Fala a verdade. Se a menina escrever errado, a gente não liga. Mas vocês são mais exigentes, querem um rapaz culto, né? Que bote mesóclise, encontrar-te-ei hoje no McDonald's. Uma coisa mais aprimorada. Mas o mundo é muito crítico com o erro de português. É o segundo critério de julgamento pelo qual as pessoas passam, sabia? Primeiro é o visual, segundo é o linguístico. Não, primeiro é o visual, depois é o linguístico. A pessoa que escreve muito mal, ninguém consegue atribuir qualidade a ela. E acontece o contrário, um profissional medíocre que escreve bem, sabia? Ele fica parecendo inteligente, não fica? Porque ele escreve muito bem, ele pode ser medíocre como advogado, mas se escreve muito bem, ele é bem visto, né? Acontece dos dois lados, tá? Eu sempre falo, a pessoa menos linguisticamente preconceituosa nesta sala sou eu não ligo, mas vocês ligam. Então cuidado quando escreve, na DAV, na redação, no WhatsApp. Os rapazes já tiveram sua foto bloqueada já no WhatsApp, sua foto sumiu, foi isso. Já recebeu uma mensagem assim? Vocês meninas recebem uma mensagem, tô louco pra te encontrar e te beija. A pessoa não bota o R no final, não dá uma afliçãozinha? Quero te encontrar, que o cara te fala o negócio, aí não bota o R e ele... Isso é deprimente, cara, é deprimente de verdade. As pessoas reparam, tá? Vamos lá, pessoal. Nada a ver existe, tá? O de cima. Eu vou criar uma exceção aqui, tá? Todos acham que João e Maria são namorados, apesar de nada haver entre eles. Entendeu? Apesar de nada existir entre eles. Então é errado falar que não existe nada a ver. Ele é igual a nada existir. Não estou explicando porque eu quero melhorar o seu WhatsApp, não, porque caiu na prova uma vez, tá? Então, olha só, o nada a ver de baixo é o que você vai botar no WhatsApp sempre, sempre. Toda vez na vida que você tiver que usar nada a ver, pode acreditar, de hoje até a sua morte vai ser o de baixo. Agora, não fala que o de cima não existe, tá? Porque ele existe. Apesar de nada haver de concreto, prenderam-no, entendeu? Apesar de nada existir de concreto, tá? E a beça, sempre assim, tá legal? Curiosidade, a palavra beça não existe... no dicionário. Se você procurar no dicionário a palavra beça, eles botam palavra de origem controversa. E outra curiosidade útil, a beça é a única expressão em toda a língua portuguesa que só se emprega com indicador de crase. Entendeu? Não há outra expressão no português em que a crase seja eterna, não. Só a beça. A noite pode ser com ou pode ser sem em alguns contextos, entendeu? Agora, a beça só existe escrito assim, tá? Boa pergunta. Gerson, antigamente, existia à toa e à toa. As duas existiam, tá? Agora não mais. Agora as duas se escrevem do mesmo jeito. O de cima era um advérbio, o de baixo era um adjetivo, tá? Por exemplo, amanhã eu vou sair à toa, era o de cima. Quando você é um jogador à toa, era o de baixo. Quando você botava à toa para qualificar alguém ou alguma coisa, era com hífen, tá? Agora é sempre assim, Gerson, tá? Sempre assim que se escreve. E não há indicador de crase eterno aqui, não. Existe sem indicador de crase, mas é porque ninguém sabe o que é toa, entendeu? Toa é a corda que liga o barco ao pia. E aí estar à toa é estar sem isso, poder fazer o que você quiser. Agora, para aparecer sem indicador de crase, só se eu mandasse esse contexto. A toa foi partida, entendeu? E aí o barco ficou liberto. Mas antigamente, na regra anterior, havia hífen quando era adjetivo e não havia quando era advérbio, tá? Agora, os dois são escritos assim, tá? É porque quase ninguém sabe o que é toa, né? Aí, beça tem esse problema. Beça tem origem controversa. Eu ouvi uma teoria na faculdade, o cara da Band News falou outra teoria, aí eu fui pesquisar, está no dicionário, palavra de origem controversa, não se sabe direito de onde veio a palavra beça, tá? Na mitologia, é um vaso sem fundo. Então, comer a beça é comer que encha um vaso sem fundo, entendeu? Falar a beça é falar que encha um vaso sem fundo. Essa é uma teoria, não é a teoria definitiva, não, tá? Pessoal, antes de merendar, dá uma olhadinha aqui, por favor, olha só.
Eu tenho a impressão de que quando essas questões caem na prova, a beça, à toa, nada a ver, eu tenho a impressão de que o professor de português estava assim, cara, eu estou sem nada para fazer, vou pensar uma coisa para infernizar alguém aqui, ó. Vou botar uma coisa que ninguém nunca pensou, né? Aí, de vez em quando aparece na prova isso, né? Outro dia caiu, o aluno me perguntou aqui no Sejures, a diferença de anteontem para antes de ontem, cara. Eu falei, cara, esse caiu na prova, mas era prova militar. A diferença entre anteontem e antes de ontem. Não é difícil, não. Anteontem você emprega para algo que tenha acontecido 48 horas atrás, entendeu? Hoje é sábado, né? Então anteontem foi quinta, necessariamente, tá? Anteontem significa necessariamente um dia anterior a ontem, tudo certo? Agora, antes de ontem é qualquer coisa que tenha acontecido antes de ontem. Por exemplo, o seu nascimento. Você nasceu antes de ontem, eu também, você também. Todo mundo aqui nasceu antes de ontem, concorda? Porque antes de ontem até a Idade Média foi, concorda? A Idade Média foi antes de ontem, não foi? A Idade Média foi antes de ontem. Porque antes de ontem é qualquer coisa que tenha sido antes de quinta-feira. Entendeu? Agora, anteontem é só para 48 horas atrás. Entendeu isso? Por exemplo, o Brasil foi descoberto antes de ontem. Foi, sem dúvida. Ele foi descoberto antes de ontem. Ele não foi descoberto anteontem. Anteontem significa 48 horas atrás, tá? Agora, antes de ontem é qualquer dia que tenha sido antes de ontem, entendeu? Sacanagem que é isso em prova, né? Mas faz sentido, não faz? Mas faz sentido, né? Anteontem é só para 48 horas atrás, pronto. Entendeu? Agora, antes de ontem é qualquer coisa que tenha sido antes de ontem, tá? O Brasil foi campeão na Copa do Mundo antes de ontem, não foi? Antes de ontem, né? Mas não foi anteontem, entendeu? Olha só, algumas expressões com o passar do tempo, elas perdem o seu caráter literal e aí começa a ficar meio confuso. Aí vem um professor da FGV e ressuscita uma expressão lá do passado, sabe? Outro dia ele pediu uma questão em que havia uma inadequação vocabular. Inadequação vocabular é botar uma palavra errada. O aluno lia, não encontrava de jeito nenhum a inadequação da frase. Sabe como é que era a frase? Era algo assim, eu já expliquei isso para alguns de vocês já. Vamos adiar a aula em algumas horas? Vamos adiar a aula em algumas horas? Adiar em algumas horas é errado, sabia? Você não pode adiar alguma coisa em algumas horas, porque adiar só se mensura em dias e não em horas, entendeu? Você pode adiar em 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Adiar, no verbo adiar, está a palavra dia aí, ó. Então só se mensura o adiar em dias, não em horas. Se for em horas, você pode prorrogar, deixar para depois, entendeu? Agora, adiar por algumas horas é errado. O adiar só se mensura em dias, não em horas. Está no radical da palavrinha, mas ninguém repara, né? Que adiar tem a palavrinha dia ali no meio. Então, só se mensura o adiar por horas, por dias, perdão, não por horas, tá? Outro dia na Band News, foi aniversário da morte, não sei se foi do Mandela, do Senna, sei lá. A jornalista, ela cometeu o mesmo erro que eu cometi no hotel. Ela usou uma expressão certa, mas ela sabia que o pessoal ia entender mal. Ela falou assim, ó, hoje se comemora a morte de Ayrton Senna. Não pega mal falar isso? Hoje se comemora a morte de Ayrton Senna. Muitas pessoas começaram a mandar mensagem dizendo que era muito mau gosto falar que comemorava a morte de alguém e tal. Dá a impressão de que ela queria falar o que ela ia falar depois. Ela não falou com essas palavras, não, mas ela falou mais ou menos, eu não tenho culpa se vocês não sabem o que significa comemorar, entendeu? Mas ela falou, ela queria discussão, né? Porque comemorar não significa celebrar, pessoal. Comemorar significa trazer a memória junto a outras pessoas. Então, se todos nós nos lembrarmos do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, estaremos comemorando a Segunda Guerra Mundial, entendeu? Comemorar não significa celebrar, não. Há pessoas que acham que tem a ver com comer, tanto que falam beber-morar, né? Não, a pessoa, vamos beber-morar isso aí. Comemorar tem nada a ver com comida, não, tá? Memorar é trazer a memória. Memorar, tá? Comemorar é trazer a memória junto a outra pessoa. Então, se eu e você paramos para lembrar uma coisa que aconteceu, eu e você estamos comemorando alguma coisa, trazendo a memória ao mesmo tempo, entendeu? Mas pegou mal, não pegou? Ela explicou, comemorar não significa celebrar, significa trazer a memória ao mesmo tempo e tal. Mas a língua é viva, né? Ela vai passando de sentido por sentido, né? Se você identificar o referente aqui, a gente pode merendar. Há jogadores na seleção brasileira que se destacam pela habilidade. O que eu queria que vocês entendessem é que o pronome relativo sempre retoma um termo anterior, não necessariamente o termo anterior, tá?
Este que se refere a que termo? Antes dele, eu tenho seleção e jogadores. A qual desses dois ele se refere? Fala aí. Jogadores. Por que você concluiu que este que faz menção aos jogadores? O processo que você utilizou se chama intercambiação. Você procurou qual das duas palavrinhas caberia no lugar do que, não foi? Olha só que legal, ó. Há jogadores da seleção brasileira e esses jogadores se destacam pela habilidade. Então, Gerson, a parte importante é você entender que o referente do relativo é um termo anterior, não o termo anterior, tá? Ele retoma os jogadores que estão lá atrás, tranquilo? Só mais um quadrinho só, pessoal, para você merendar. Eu já tinha falado com vocês a respeito de um vídeo do Fernando Collor de Mello, um ex-presidente safado, ladrão, maldito que teve aí. Mas o português do cara, Gerson, era impressionante, cara. Português muito perfeito dele, muito perfeito. Em termos de expressão, de semântica, em termos gramaticais, a concordância, a regência do cara era perfeita. Aí agora a internet ressuscitou esse vídeo. É uma briga dele e o Pedro Simão. Ele briga com o cara, não está lendo não, sabe? Tem o nível do português do cara. Aqueles que deblateram como o senhor parlapatão, que deblatera também. E ele, assim, usa um português rebuscadíssimo, brigando, sabe? O português dele é um absurdo. Ele foi alfabetizado em francês. Francês é muito mais difícil que o português, tá? Então, a apreensão do português para ele foi uma coisa mais fácil. Ele tem um português muito perfeito, cara. Impressionante. Ladrão, safado, não vai dar nele não, hein? Por causa disso não, tá? Mas o português dele é um absurdo. Acho que é um dos melhores. Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso. Olha só, pessoal. Há contradições no depoimento do senador que podem condená-lo. Aqui eu tenho um que, pronome relativo, tá? Eu falei para vocês que há 3 formas de reconhecer o relativo que, né? Eu vou relembrar as 3, tá? A primeira é que o relativo que introduz uma oração que você pode ignorar. Você poderia falar apenas que há contradições no depoimento do senador, não poderia? Aí vem a parte importante, encontrar o referente deste que aqui. O processo que você usou, perfeito, tá? Antes deste que, eu tenho 3 nomes. Eu tenho aqui, ó, senador, depoimento e contradições. Nome quer dizer substantivo, tá? Aí, usando o processo que você fez aí de intercambiação e de troca, você vai descobrir qual destes 3 entraria no lugar do quê? Achou já, não já? Ó, há contradições no depoimento do senador que podem condená-lo. Este que se refere a quê? Fala aí. Beleza, contradições. Isso porque as contradições podem condená-lo, perfeito? E aí, olha só, de variadas formas isso pode cair na prova, tá? Identifique a opção em que o que em destaque pertence à classe gramatical dos pronomes relativos. Vamos lá, identifique a opção em que o termo em destaque retoma um termo antecedente. Beleza. Ou então, uma questãozinha que dá um trabalhinho, mas você vai acertar. Ele pega 5 Qs do texto, tá? A, B, C, D e E. Que. Ao lado de cada que, ele bota uma palavra, entendeu? Que, Gerson. Que, Luana. Que, Andréia. Que, Janela. Que, João. E ele quer que você encontre qual desses Qs teve seu referente corretamente identificado. Entendeu? Por exemplo, que, contradições. Entendeu? Ele vai querer que você encontre o referente de cada um deles lá, tá? É uma questão que a FGV vai fazer assim, ó. Ela sabe que o aluno inteligente, como você, vai acertar, mas já perdeu um tempinho. Entendeu? Tem que voltar ao texto para poder descobrir. A FGV pensa assim, eu posso até deixar você acertar, mas eu quero que você perca tempo. Entendeu? Então ele vai te dar um trabalhinho para fazer a questão. A FGV tem essa coisa de... Ela sabe que o aluno inteligente vai acertar algumas questões. Então ela tenta fazer você perder tempo. Porque nem você, nem eu conseguiríamos fazer aquilo rápido. Tem que voltar ao texto para descobrir o referente, entendeu? Agora, cuidado, ele vai tentar confundir você com relação à identificação do referente, né? Faz com cuidado, tá? Olha só, eu tento o mais possível antecipar a sua sagacidade, que vai chegar sozinho fazendo questão, tá? Mas, por exemplo, ó, aqui, há várias teorias absurdas na mente daquele cientista político que vem recebendo severas críticas. Há várias teorias absurdas na mente daquele cientista político que vem recebendo severas críticas. Aí ele quer que você encontre o referente deste que aqui, ó, entendeu? Preste atenção. O seu concorrente vai achar muito que aquele que faz menção ao cientista, cara. Porque lendo, não parece? Lendo rapidamente, há várias teorias absurdas na mente daquele cientista político que vem recebendo severas críticas. Dá a impressão de que é, não dá? Aí, se você usar o procedimento que você falou, dá para perceber que não é. Sabe por quê? Olha o chapeuzinho do vem, ó. O chapeuzinho do vem indica que ele está no plural. Então, por uma questão de concordância, não pode ser o cientista, entendeu? Este que aqui faz, na verdade, referência às teorias. Entendeu?
Aí, se a pessoa não repara o chapeuzinho, ela acha que é o cientista. Aí, o que a banca faz? Numa questão de reescritura, ela propõe que você troque o que por o qual. Como o cara acha que é o cientista, ele acha que está certo. O qual não, as quais. Porque são as teorias, você entendeu? Então, quando tiver que identificar o referente do relativo, cuidado com isso, tá? Propagam-se lendas sobre um vampiro nas florestas de Miguel Couto que apavoram as mulheres. Olha só. Propagam-se lendas sobre um vampiro nas florestas de Miguel Couto que apavoram as mulheres. Esta frase aqui, aquele que tem um referente, não tem? Se você tentar buscar o referente de forma desavisada, você pode se confundir, não pode? Propagam-se lendas sobre um vampiro nas florestas de Miguel Couto que apavoram as mulheres. A princípio, você pode achar que esse que faz menção ao vampiro. Não parece, olhando rapidinho assim? Mas aí entra em questão a concordância a que você se referiu, tá? Aí você tem que usar um misto de bom senso com gramática, tá legal? Aí você encontra o referente. Este que aqui se refere a quê? Falei. Lendas. Ele faz menção às lendas. As lendas apavoram as mulheres. As florestas, aí entra o bom senso, cara. Florestas e lendas sobre um vampiro, né? É mais lógico que as lendas sobre um vampiro apavorem as mulheres do que as florestas de Miguel Couto, você entendeu? Então, quando tiver que identificar o referente, use esse bom senso aí, tá? Eu deixo exemplo aqui uma vez para vocês e só vou repeti-lo para introduzir um novo assunto, tá? Olha só. Comi uma feijoada na casa de uma viúva que era deliciosa. Consegue perceber que há algo de errado aqui, Gerson? Comi uma feijoada na casa de uma viúva que era deliciosa. Você fica pensando, quem era deliciosa, afinal de contas? Era a feijoada ou era a viúva? Entendeu? Então, comi uma feijoada na casa de uma viúva que era deliciosa. A frase está ambígua, não está? Está ambígua. Aí o que acontece? Isso pode cair na prova de duas formas. Se a banca tiver com um coração bom, não vou deixar você acertar, tá? Vai cair assim, identifica a opção em que ocorre uma ambiguidade. Beleza, marcou, acertou, ganhou um pontinho já, TJ, aí vou eu. Beleza. Agora a banca pode pedir a você que explique tecnicamente o que gerou a ambiguidade. Entendeu? Vou explicar. Sabe o que gerou a ambiguidade aqui? O fato de o pronome relativo ter dois possíveis referentes. Você tanto pode falar que a viúva era deliciosa ou que a feijoada era deliciosa. Entendeu? Então, o que gera ambiguidade aqui é um mau emprego do pronome relativo. Aí pode cair assim, identifique a opção em que há uma ambiguidade decorrente do mau emprego do pronome relativo. Quando o pronome relativo tem dois possíveis referentes, a frase fica ambígua, entendeu? Agora, rapidinho, vou fechar aqui, tá? Mas eu volto aqui, Se aqui fossem vampiros, aí nós estaríamos ferrados, concorda? Propagam-se lendas sobre vampiros nas florestas de Miguel Couto que apavoram as mulheres. Ambiguidade de novo, concorda? Porque eu não saberia se o referente era lendas ou vampiros. Aqui nós teríamos uma ambiguidade. Existe uma coisa que é chamada lapso de informação. Eu sempre boto um exemplo igual de cima e igual de baixo para esclarecer uma coisa. Olha só, como é que você resolveria a ambiguidade de cima para evitar problemas? Volta para cá. Quando você tem um pronome relativo que, você consegue, na maioria dos casos, trocá-lo por o qual, a qual, os quais, as quais. Se você fizer isso, você resolve o problema de cima. Porque vamos lá. Propagam-se lendas sobre vampiros nas florestas de Miguel Couto, as quais apavoram as mulheres. Seriam as lendas. Se eu botasse os quais, seriam os vampiros. Então, trocar o que por o qual, a qual, os quais, as quais, resolveria o problema, não resolveria? Tranquilo? Entendeu de verdade? Beleza? Agora tenta embaixo, usar o mesmo procedimento. Tenta embaixo resolver a ambiguidade usando o mesmo procedimento, tá? Vamos lá, presta atenção, Comi uma feijoada na casa de uma viúva, a qual era deliciosa. Adiantou alguma coisa? Não. Por que eu falei isso para você? Porque o professor de português, ele geralmente explica que você resolve a ambiguidade do que trocando por o qual, a qual, os quais, as quais. Só que ele se esquece de dizer que isso não vai dar certo sempre. Só vai dar certo quando for um masculino e um feminino, um plural e um singular. Mas quando os dois pertencerem ao mesmo gênero e número, isso não vai funcionar. Agora, essa maldade é mais comum no CESP, tá? No CESP, entendeu? Aqui resolve, não resolve? O que o CESP fez uma vez? Pegou uma frase igual a de baixo, e falou que havia uma ambiguidade que seria resolvida trocando o que por a qual. Não. O CESP não pergunta, tá? Ele afirma, aí você fala certo ou errado. Se eu trocar o que por a qual, não adianta nada, tá? Vamos merendar resolvendo isso aqui? Como é que você resolve essa ambiguidade? Fala aí. Comi uma feijoada na casa de uma viúva que era deliciosa. Uma possibilidade.
comi uma feijoada na casa de uma viúva e aquela era deliciosa, era a feijoada. E esta era deliciosa, é a viúva. Entendeu? Professor, faz ser só a viúva. Vamos lá. Na casa de uma viúva que era deliciosa, comi uma feijoada. Você, entendeu? Reordena. Ou então, comi uma feijoada que era deliciosa na casa de uma viúva. Eles podem pedir isso, que você resolva a ambiguidade, tá? Enche uma cara de cafezinho